Boa tarde, amado ouvinte. Quem vos fala, pastor Elcio, pastor da Igreja Cristo em Vida. É um prazer, uma alegria muito grande estar falando com os amados ouvintes dessa rádio. A você que está sintonizado, a você que está ligado. Que Deus possa abençoar você abundantemente e que você possa ouvir a palavra do Senhor. Porque somente a palavra de Deus pode mudar o destino nosso, o destino da humanidade, o destino final nosso. Para aqueles que creem, para aqueles que ouvem e aqueles que desejam morar nos céus. Eu quero deixar uma palavra para a meditação nessa tarde. Se encontra em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Diz o seguinte: admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só mediador e um só Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que eu digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Amantíssimo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, amado e santo, graças te dou pela leitura da palavra nessa tarde, Senhor, e que o Senhor possa estar falando conosco nessa tarde, que o Senhor possa estar quebrantando os corações, Senhor, que o Senhor possa estar curando a enfermidade, seja física, seja espiritual, Deus. Pai, que o teu nome seja glorificado. Eu sou o teu servo, a tua palavra foi lida e peço a ti para usar-me na unção e no poder do Santo Espírito e no seu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Meus queridos amados ouvintes, leia uma passagem aí da palavra do Senhor, Paulo escrevendo a Timóteo, servo do Senhor, um jovem pastor, nessa carta pastoral, instruindo ele a respeito da palavra de Deus, a respeito da salvação, a respeito da oração que devemos fazer por todos, seja autoridades, seja homens, para que as pessoas venham conhecer a verdade. Paulo fala aqui de deprecações, ou seja, súplicas, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por quê? Para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, para as pessoas possam crer no Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos ama. Pelos reis, ou seja, por todas as autoridades, para que elas possam conhecer a verdade e que ela possa ser instrumento da mão de Deus, para que nós, servos do Senhor, tenhamos uma vida quieta, sossegada, porque as autoridades, elas são designadas por Deus, e quando elas são servos do Senhor, são bênçãos para nossas vidas, mas quando o ímpio governa, o povo geme, porque não há temor do Senhor. Por isso, é que nós, homens, e todos aqueles que servem o Cristo Jesus, eles têm o desejo no âmago da sua alma de falar desse amor de Deus. Por isso, Paulo, ele fala com Timóteo, um jovem pastor, para pregar a palavra dele, porque há um desejo, há uma vontade de Deus.
que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, o qual deu sua vida em resgate por todos nós. Preço de redenção, preço de cruz, sangue vertido por nós pecadores. Paulo fala da vontade de Deus salvar a todos os homens, a humanidade. Pois esta é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O tema que eu trago nessa tarde é o destino da humanidade. Mas que verdade é essa que o apóstolo Paulo está falando? Que a Bíblia Sagrada fala da verdade. Que o apóstolo João, em 8,32, diz: conheceis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Vamos discorrer, relatar algumas delas que se encontram na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Primeiro é o termo salvação. Todos os homens se salvem. Porque a palavra de Deus insiste em salvação. E qual o significado desse termo? É bom lembrar, recordar, que salvação significa um livramento da ira de Deus, no dia do julgamento, no dia do juízo, em que Deus há de julgar o mundo, há de julgar os anjos, há de julgar a igreja dele. E a salvação é livramento da ira de Deus. Muitas pessoas, ela crê e fala só num Deus de amor, mas Deus é justiça, Deus é juízo, e Deus deu o maior presente para nós, o seu Filho Jesus Cristo, para que aquele nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, que seja salvo, que seja livre da sua ira, que não seja condenado ao destino final. A Bíblia nos relata dois destinos da humanidade: o céu e o inferno. E tanto um como o outro é literal. O céu é literal, onde Deus habita, onde o destino final dos santos, daqueles que creem em Cristo, que santificam sua vida, é morar nos céus. E o inferno é aqueles que são rebeldes, aqueles que não aceitam a palavra de Deus, aqueles que embora fale de Jesus Cristo, mas também ele serve a outros deuses, se curva em mais de escultura, ele faz uma miscelânea na sua vida, vive um secretismo religioso. É o destino da humanidade. E nós, querido, é que traçamos o nosso destino, porque a escolha é nossa. E a Bíblia fala de Jesus, é o tema central da palavra de Deus. Paulo aqui fala que Jesus é o mediador, é o único mediador entre Deus e o homem, é o mediador da eterna aliança, Deus enviando o seu Filho ao mundo em trevas, para que possa trazer luz, esperança, luz, conhecimento, luz, iluminar nosso ser como um todo, para que a treva que é em nós, que é o pecado, não habite mais em nós, mas ele, a luz, habite em nós pelo Espírito Santo. Por isso ele é necessário crer em Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê um Pai senão por ele. Muitas pessoas indagam: o inferno existe? O inferno existe. Ele é literal. O Senhor Jesus falou muito do inferno quando esteve aqui nessa terra, que lá o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre, lá é sofrer, ranger de dente, é castigo eterno. Falou também na parábola do rico Lázaro, você pode ler em Lucas 16, onde há um abismo transponível entre aqueles que estão no inferno e aqueles que estão no seio de Abraão, que depois o Senhor levou Jesus ao ser ressurreto dos mortos e inaugurou o paraíso, levou o seio de Abraão. Um abismo transponível. Quem está no inferno está guardando o juízo final. Ao homem é ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte, depois da morte, segue o juízo.
Aqueles que morreram em Cristo, ou crendo em Deus, esses estão no seio de Abraão, aguardando ali a redenção final. E aqueles que não creram em Cristo e que ouviram a palavra, negligenciaram a palavra de Deus, esses foram sepultados no inferno, aguardando também o destino final, que é o lago de fogo e enxofre. Mas para quem foi preparado o inferno? A palavra de Deus diz, mas o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E o ser humano? O Salmo 9,17, Salmo 9, versículo 17, vai dizer que o inferno foi preparado para os ímpios, para todos aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Por isso, o papel nosso é pregar a palavra de Deus, para a pessoa deixe a impiedade, que converta ao Senhor e possa ser preparado para morar no céu. O céu existe? Sim. Ele é real, ele é literal. Ele foi preparado para quê? Para os santos, para os filhos de Deus. E que santos são esses, querido? Que a Bíblia fala de santos. A pessoa confunde a palavra santo com as pessoas que já morreram no passado. São Paulo, São Pedro, a própria Maria. Ela é santa porque ela foi santificada em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra santo quer dizer kadosh, hebraico, quer dizer separado. Todos aqueles que se convertem ao Senhor, eles são separados, eles são santificados em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz: ao santificado em Cristo Jesus. Santo é um estado que passa, que a pessoa se encontra sendo preparada para entrar no céu. Enquanto a pessoa, então, ela tem encontro com Deus, se converte ao Senhor, ela é santificada. Os pecados são perdoados e ela aqui passa a dar agora baseado na palavra de Deus. Então ela é santa, separada deste mundo, não pertence a esse mundo, é peregrino e forasteiro em terra estranha, preparado para morar no céu, ou sendo preparada para morar no céu. Talvez você esteja perguntando: o que eu faço para ser santo? O Senhor Jesus, ele fez um discurso tão grande, ali, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, um homem chamado Nicodemos, que era doutor na lei. Nicodemos foi ter com Jesus de noite, porque seria vergonhoso o doutor da lei e ter com a pessoa durante o dia, uma pessoa pobre como o Senhor Jesus, e com uma sabedoria tão grande, que era o próprio Deus encarnado. E Nicodemos fala com o Senhor: ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele. E Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Nicodemos fala com ele: como nascer de novo? Vou eu entrar no ventre da minha mãe, já sendo velho? E Jesus diz para ele: é necessário nascer da água, do Espírito, da palavra de Deus. É o nascimento espiritual, querido. Se a pessoa não nascer como filho de Deus, espirituais, ela jamais vai entender as coisas de Deus, porque ela é um ser criado, ela é criatura, ela não é filho de Deus, ela tem um nascimento apenas carnal, e ela não é um homem espiritual. O que Deus quer, é a vontade dele, que todos sejam filhos e filhas espirituais dele, para ter o seu nome escrito no livro da vida, para ser trabalhado pelo Senhor, para ser moldado pelo Senhor. Há também uma grande pergunta que se faz: o santo pode salvar alguém? Paulo pode salvar alguém? Maria pode salvar alguém? Pedro pode salvar alguém? Judas pode salvar alguém? A resposta é não, querido. O santo aqui na terra, aquele que converte o Senhor,
pode interceder, pode levar a mensagem, assim como Pedro levou a mensagem na casa do Cornélio, Atos dos Apóstolos capítulo 10. Esse necessitava conhecer Cristo, esse necessitava nascer de novo. Mas só um que pode salvar. É que Paulo fala a Timóteo: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em redenção por todos, para servir testemunha a seu tempo. Só Jesus Cristo pode salvar. Ele deu a vida por nós pecadores, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo em Maria, aquela virgem judia, temente a Deus. Mas Maria, Pedro e João não podem salvar. Eles são mediadores, eles são medianeiras. Por isso é um engano errado da humanidade. Por isso é que o Senhor fala aqui que o desejo dele é que as pessoas conheçam a verdade, porque a verdade liberta, querido. A verdade transforma. A verdade modifica o quadro da pessoa. Porque quem induz ao erro, quem induz a mentira, é Satanás, é o pai da mentira. Por isso nós devemos conhecer a verdade e andar na verdade. Quando Jesus fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Porque a verdade diz que não devemos nascer de novo, nascer como filhos, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e Redentor nas nossas vidas, crendo que Ele é o único mediador, crendo que Ele é a pedra principal, é a pedra de esquina, crendo que Ele, Atos 4,12, só nele há salvação. Nenhum outro nome dado há debaixo do céu da terra que possamos invocar, que possamos ser salvos, no seno de Jesus Cristo. O próprio Pedro diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, é a pedra principal eleita, só nele há salvação. Necessário nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Como Nicodemos, Cornélio nasceram, nós somos filhos criados por Deus, somos criatura de Deus, somos filhos carnais, mas é necessário sermos filhos espirituais, redimidos do pecados, em qual nós nascemos em pecados. A natureza que nós, carnal, é pecadora ou é pecaminosa, e precisamos ter uns pecados perdoados. Por isso Jesus veio para os seus, os judeus, os seus recusaram, mas todos quantos aceitaram, deu o poder de ser filho de Deus, porque creu no nome dele. Quem crê em Jesus Cristo não será condenado. Quem nele não crê, condenado está. E a ira de Deus permanece sobre a vida dele, ou seja, ele não tem salvação. O destino dele será o inferno. O destino dele será que o lago de fogo e enxofre. Mas Deus não quer que você vá para lá, querido. Deus quer que você venha ao conhecimento da verdade, que você seja liberto, que você seja o filho espiritual, o filho espiritual dele, que você não anda no engano religioso, mas ande de acordo com a palavra, a Bíblia Sagrada. Nossa Bíblia não é diferente do que a Bíblia dos outros não, querido. A Bíblia evangélica é a mesma Bíblia católica, a mesma coisa, exceto os Bíblias apócrifos que não tem aqui. Esses livros apócrifos, eles contrariam as demais escrituras, eles não são inspirados por Deus. Há neles aberrações, por isso eles não são regra, não pertencem ao cano, que é regra. A Bíblia traz para nós verdade, e nela não há confusão, querido. Temos que nascer de novo, temos que crer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Qual o maior pecado da humanidade, querido? Muitas pessoas, ela vê bandidos, traficantes, homossexuais. Muitas pessoas condenam as pessoas por viver uma vida diferente das demais vidas. Eu sei que as pessoas são pecadoras, assim como eu sou pecador. A diferença é que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Meu pecado foi perdoado, lançado no mar esquecimento. Mas o maior pecado da humanidade é não
conhecer Jesus Cristo e não reconhecer Ele como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, e não reconhecer o sacrifício que Ele fez por nós no Calvário, não reconhecer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não reconhecer que Ele é a oferta e sacrifício para nossas vidas. Merecíamos a morte, mas Deus proveu o sacrifício, o Cordeiro, para tirar o pecado do mundo. Por quê? Aquele que crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva, representando o Espírito Santo habitando nela. Então, aquele que roubava, aquele que era traficante, aquele que era homossexual, ele a conhecer Cristo, seus pecados são perdoados. Tudo aquele espírito imundo na vida deles, que induz a pessoa a matar, prostituir, vai ser liberto em nome de Jesus Cristo. A pessoa se tomar posse da palavra de Deus e deixar que a luz do Evangelho penetre nela, ela vai ser liberta de todo qualquer opressão ou possessão dos infernos. O maior pecado da humanidade é não reconhecer a Cristo. Por isso o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as Escrituras, porque cuidais dela de ter a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse o Jesus. Examinar é você esmiuçar com cuidado, para saber as verdades que se encontram nela, querido. As verdades se encontram na palavra de Deus. Examinar é nós atentarmos bem para a palavra de Deus, tentarmos para a santa palavra de Deus, porque ela é divinamente inspirada por Deus, para redarguir, para ensinar, para preparar o homem para toda boa obra, querido. É ela que prepara, transforma o ser humano. Me pergunta, o que eu faço para você nessa tarde? Você quer ser filho de Deus? Você tem certeza da sua salvação? Aonde você vai passar a sua eternidade? A Bíblia fala de dois destinos, céu e inferno. Você tem certeza que a religião pela qual você está seguindo vai te levar à salvação? A religião não salva, querido. Só Cristo salva. Se você morrer agora, qual será o seu destino? Talvez você indaga com os demais: eu vou ganhar a salvação porque eu sou bom, não faço mal a ninguém, conheço os mandamentos de Deus, não tenho pecado. Não vai não, querido. Não vai não, porque todos nós nascemos em pecado. Mas permanecer no pecado é burrice, é um erro. Eu faço boas obras. Não vai ganhar a salvação, não. A salvação para de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus, não pelas obras, para que o homem se glorifique. A salvação é um presente de Deus, só Jesus Cristo pode salvar. Pecado, todos nós nascemos em pecado. Todos pecaram, destruídos estão da palavra de Deus, da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Então, pelas obras você não salva. Pecado todos nós temos. Eu conheço mandamento. Conhecer mandamento é uma coisa. Amar a Deus é outra coisa. Aquele que tem os mandamentos e guarda, esse que me ama, este será amado do meu Pai. A este eu amarei, a este eu manifestarei a eles. Conhecer mandamento, e amar e viver o mandamento de Deus é diferente, querido. Não basta você conhecer o mandamento de Deus. Aquele jovem rico, em Mateus 19, conhecia o mandamento de Deus. Desde a infância, ele já conhecia todos os mandamentos. E Jesus pergunta para ele: ele fala:
desde a infância. Tenho guardado o mandamento. Que me falta ainda? O Senhor Jesus olha para aquele jovem, que era uma pessoa religiosa. Viu que o amor dele estava no dinheiro, que era rico. Vá, vende que tudo você tem e dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. O Senhor não está mandando ele vender. É que ele viu que aquele jovem tinha amor às riquezas. O Senhor queria comunicar com ele verdades espirituais, verdades eternas. O religioso é uma pessoa morta. O religioso é uma pessoa que ela não teve um encontro real com Deus. Ela ainda falta entregar a vida ao Senhor. Ainda falta reconhecer que falta uma coisa ainda. Ainda lhe falta, como aquele mancebo rico, falta entregar a vida ao Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. O apóstolo Paulo fala que a salvação é uma decisão que pertence a você, amado. É o livre-arbítrio que Deus deu, conforme relata a palavra do Senhor em Deuteronômio 3:19. Os céus e a terra têm tomado testemunho contra ti, têm proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Quando você escolhe a vida, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, você vai ter vida e vida em mudança. E a tua semente, porque os teus filhos serão criados no caminho do Senhor. Eles serão instruídos no caminho do Senhor. Eles vão ser instruídos na verdadeira religião, que não se contamina com o mundo, que ajuda os órfãos, o necessitado, a viúva, que guarda a palavra de Deus, que ama a Deus, conforme a palavra de Deus em Tiago 1:27. E você vai passar a ser discípulo do Senhor. Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu querido, o que Deus quer para nós é discípulo dele. Permaneceres na palavra, é discípulo do Senhor. E se você permanecer na palavra, você permanece na verdade, e você será liberto, santificado, preparado para morar nos céus. Preparado para, ou sendo preparado para ali, pela morte ou pelo arrebatamento, você está lá no paraíso, habitando as mansões celestiais e morando com o Senhor de eternidade a eternidade, um novo céu e nova terra. As mansões celestiais já estão prontas, querido. A qualquer momento Jesus está voltando para buscar o teu povo e a tua igreja. A você que está afastado, a você que está desviado. Não pensa tu que conhece a palavra de Deus, que está aí na sua casa, aquartelado, fora do que? Do rebanho do Senhor, que você vai alcançar a salvação. De maneira alguma, querido, você não pertence ao corpo de Cristo. Você não pertence à igreja do Senhor. É dever do cristão congregar e não deixar a vossa congregação com costume de algum. Dever. Hebreus 10:25, você não está cumprindo o dever que Deus te deu, é mandamento de Deus. Não pensa tu que você vai alcançar a salvação. Você está aprisionado nas garras dos infernos, está aprisionado nas garras de Satanás. E hoje é dia de você desprender dos laços do diabo. Hoje é o dia de você voltar para Cristo, voltar para os braços dele. Por isso, nessa tarde, eu convido você afastado, a você desviado, eu convido você ouvinte que ouviu a palavra do Senhor, o destino da humanidade, a do destino, céu e inferno. E o inferno não é aqui nessa terra, querido. A você que nos ouve, que é espírita, que crê na reencarnação, lembre que Jesus é a ressurreição, ele é a vida. E que o homem é ordenado a morrer uma só vez, vindo o juízo. Ninguém paga o pecado do outro. Cada um será culpado
diante de Deus. Cada um dará conta dos seus atos a Deus. Aquele que morreu, ele está lá, não vem a essa terra. Está aguardando a ressurreição. Está aguardando a redenção final. Está aguardando a volta de Cristo, para que as pessoas que morreram sejam ressurretos e nós que estivermos vivos seremos transformados num piscar de olhos. Creia na palavra do Senhor. É o evangelho de Cristo, as boas novas. Não é o evangelho de um homem. Não é o evangelho do homem. Porque o evangelho de um homem é maldito, é anátema. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja da Galácia, fala essa verdade. Se nós, os apóstolos, ou um anjo, vier comunicar outro evangelho, que não seja o evangelho de Jesus Cristo, é anátema, é maldição, querido. Quantos evangelhos estão no mundo, que não é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, instruindo homens, falando de coisas que não é verdade bíblica, e deixando a pessoa no erro, no engano espiritual. Por isso, eu volto a você mais uma vez. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É a verdade, querido. É a verdade que liberta. É a verdade que transforma. Eu quero convidar você nessa tarde a orar comigo, a pertencer o reino de Deus, quando é comida e bebida, justiça, paz, alegria do Espírito Santo de Deus. Você, querido, que não tem paz na sua vida, você que tem um tormento, você que está enferma, muita enfermidade espiritual, Satanás lança seta nas pessoas malignas e deixa pessoas aprisionadas em casa, espiritualmente, ou nos hospitais, uma seta do inferno. Você pode ser curada nesse instante, querido, se der o passo da fé, entregar a vida para aquele que vive e reina para todo sempre, e confiar somente nele, e buscar somente a sua face. Como diz na 2 Crônica 7,14, se meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sarei a tua terra. Hoje o dia aceitável para a sua vida, hoje o dia da tua salvação. Não desprezais a graça de Deus. Te ouvi no dia aceitável, socorri no dia da tua salvação. Eis agora o dia aceitável, eis agora o dia da sua salvação. É agora, amado, não é amanhã, é hoje, nesse instante. A você que deseja, a você que quer, ore comigo nesse instante. Senhor, meu Deus e Pai que está nos céus, eu venho nessa tarde aceitar o teu Filho Jesus Cristo como meu único Senhor e único Salvador para a minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Jesus é a verdade. Eu creio que Ele é aquele que veio para perdoar os nossos pecados. Eu creio que Ele é o único mediador entre nós, a humanidade, e o Deus Pai. Porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue dele purifica de todo o pecado. Por isso, nessa tarde, eu venho invocar o nome do Senhor Jesus, aceitando e pedindo ao Senhor para escrever o meu nome no livro da vida. A você, meu querido, amado irmão e irmã em Cristo, que fez essa confissão de fé. Você nasceu espiritualmente como filho e filha do Senhor. Agora você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa congregar na igreja evangélica para conhecer os caminhos do Senhor, a combater contra o pecado, a enfrentar a batalha espiritual que tem levado muitas pessoas a cometer loucuras porque não sabem combater espiritualmente. Isso você só vai aprender na igreja evangélica. Sempre há uma perto da sua casa. Pega o seu manual, a Bíblia Sagrada, leve e vai para aquela igreja evangélica, se apresenta, ouve a palavra de Deus ali naquele templo, se apresenta e depois, ao fazer apelo, confirma a sua decisão que você fez pela rádio e peça que o pastor
ali eu ore por você, querido, e passa a fazer membro daquele rebanho que é o corpo de Cristo. Se você é aqui da Cidade Alta, ou dos bairros vizinhos à Cidade Alta, ou de bairro próximo, que você possa fazer uma visita e queira nos visitar, será uma grande alegria para nós. A Igreja Evangélica Cristo e Vida, Ministério Ebenezer, se encontra aqui, a Rua José Lourenço Kelme, 1372, em frente ao ponto de ônibus da Oeste JF. Nossos cultos são a segunda, a quarta e aos domingos, às 19h30. Sendo domingo, às 18h, temos escola bíblica dominical. Ensino a palavra de Deus, para conhecermos a Deus, conhecer a sua palavra. Se você não visitar, terá um grande prazer, será o nosso convidado especial. Rompe com os laços dos infernos, rompe com a tua religiosidade e vem ouvir a palavra de Deus. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, que você possa ter uma tarde maravilhosa, que você possa refletir aonde você vai passar a eternidade. A eternidade, amado, não é uma cadeia, um sereste que você é condenado por ter errado e cumpriu alguns anos de prisão. É eternidade. O fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Sofrer e ranger de dentes. Sofrimento eterno. Será que vale a pena? Eu creio que não. Eu creio que a melhor está no céu, na presença do Todo-Poderoso, aquele que nos ama, que te ama. Jesus te ama, querido, que quer fazer um milagre na sua vida. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.